Santos encaminha a contratação do meia Fran Cristaldo, do Huracan. O Santos encaminhou a contratação de Fran Cristaldo, meia argentino do Huracan. O clube de Buenos Aires aceitou a proposta do Peixe para a compra de 100% dos direitos econômicos e faltam detalhes para o acordo. O Huracan recusou mais de uma proposta do Santos, mas aceitou a última oferta. O Peixe, sem muito dinheiro agora, sugeriu uma entrada e o restante parcelado. A cifra girou em torno de 18 a 20 milhões de reais. Fran Cristaldo tem 25 anos e foi revelado nas categorias de base do Boca Juniors. O atleta foi muito bem avaliado pela equipe de inteligência do clube e chega para ser o meia armador, um autêntico camisa 10. Cristaldo é titular absoluto do Huracan, seu time desde 2020. Na atual temporada, o argentino tem 25 jogos, com 7 gols e 7 assistências. Em 2021, foram 48 partidas, 6 gols marcados e 7 assistências. Essa negociação com o Cristaldo não impede a chegada de Luan por empréstimo. O jogador do Corinthians pode atuar como meia ou nas pontas. Santos observa interesse de gigante inglês em Marcos Leonardo. De acordo com as informações da imprensa inglesa, Santos pode receber proposta oficial pela venda do jovem atacante já nas próximas semanas. Em momento irregular na temporada, o Santos segue na busca por alguns reforços para compor o elenco, visando a sequência do Brasileirão. No entanto, o clube da Vila pode se complicar com a suposta saída do atacante Marcos Leonardo, que é o grande nome do time neste ano e já vem despertando interesse de gigantes europeus. De acordo com as informações do portal inglês Liverpool Echo, o Peixe pode ser procurado pelo Liverpool nos próximos dias dessa semana para revelar os planos em torno do futuro de Marcos Leonardo, que é apontado como alvo do técnico Klopp para a nova temporada do futebol europeu, que começa a partir desta sexta-feira, dia 6. Ainda segundo a publicação, o Santos observa a movimentação acerca do futuro de Marcos Leonardo e se comporta de maneira tranquila caso receba alguma proposta oficial. A princípio, a ideia do Liverpool é oferecer quantia milionária para contratar o centroavante, que tem contrato vigente no futebol brasileiro até o fim de 2026. De acordo com o portal ligado ao clube inglês, o Liverpool trabalha com a possibilidade de oferecer cerca de 250 milhões de reais para contratar Marcos Leonardo. A multa rescisória do jovem atacante está estipulada em 534 milhões de reais. Até o momento, o Santos não foi procurado de maneira oficial e aguarda para definir o futuro da joia. Corinthians oferece Luan de graça ao Santos e se aproxima de acordo. O Corinthians está próximo de fechar o empréstimo do meia Luan ao Santos. Um dos salários mais altos do elenco corintiano, o jogador deve ser cedido ao rival com salários 100% bancados pelo timão. O acordo pode ser fechado já nesta terça-feira. A cessão de Luan de graça faz parte de uma aposta da diretoria do Corinthians, que não encontrou interessados na compra do jogador nesta janela de transferências. A ideia é dar a Luan uma chance de se destacar na Vila Belmiro para ser vendido. O jogador custou 29 milhões de reais para sair do Grêmio. Com contrato até o fim de 2023, o jogador apenas treina no CT Joaquim Grava e, nos 7 primeiros meses do ano, praticamente só gerou custos. A última vez que ele jogou foi em 19 de fevereiro, ainda na primeira fase do Paulistão, contra o Botafogo de São Paulo, quando o Fernando Lázaro era o técnico. A ideia de mandar o Luan para o Santos nasceu de uma conversa do presidente Duílio Monteiro Alves com Andrés Rueda, presidente do Peixe, no último domingo. Nesta segunda, o dirigente santista entrou em contato com o empresário Paulo Pintombeira, que agencia o atleta e alinhou o acordo. O clube santista também tem interesse no meio-campista Ramiro, mas por enquanto as negociações não caminharam. Ele tem contrato até dezembro e teria de rescindir seu vínculo com o Corinthians. Nos últimos dias, o fim da linha de Luan no Corinthians se desenhou quando o atleta foi retirado da lista de Libertadores. O meia de 29 anos atuou apenas 3 vezes no ano, nenhuma delas com o Vitor Pereira. Desde que chegou ao Corinthians, Luan disputou 80 partidas com 11 gols marcados. O último deles foi há 13 meses, contra o Sport Huancayo do Peru, pela Copa Sul-Americana de 2021. Santos desanima e recua por contratação de Ramiro do Corinthians. O Santos monitora o meio Ramiro, do Corinthians, mas vê a situação difícil de ser concretizada. Não houve conversas diretas entre as diretorias, mas um intermediário com trânsito nas duas equipes aproveitou o compromisso na Baixada Santista para conversar com representantes santistas sobre a possibilidade de contratação do jogador. No diálogo, as questões envolvendo os valores se tornaram uma barreira para o Peixe. Como o contrato de Ramiro vai até o fim do ano, a ideia corintiana era repassá-lo para um clube que arcasse com os salários do jogador, até se tornar um agente livre e negociar um novo contrato a partir da próxima temporada.
Ainda que admita pagar parte dos salários em algumas negociações, o Corinthians não quer utilizar desse modelo em relação a Ramiro, justamente porque sabe que não terá valorização alguma como atleta. Arcar integralmente com os vencimentos do meia está fora da cogitação do Santos. A possibilidade de ter Ramiro foi levantada nos bastidores da Vila Belmiro nos últimos dias, já que o contrato do meia com o Corinthians vai até o dia 31 de dezembro. Porém, o nome teve rejeição por parte da torcida alvinegra, o que também ajudou no recuo da diretoria santista. Através do mesmo intermediário, o Santos chegou a fazer uma consulta por Matheus Vital, mas recuou ao saber do padrão salarial do atleta, que também está encaminhando sua saída do Corinthians. Felipe Jonathan afirma ter recebido nova proposta do Fenerbahçe. O lateral esquerdo Felipe Jonathan confirmou ter recebido uma nova proposta do Fenerbahçe, da Turquia, em entrevista ao Domingo Esportivo. A janela de transferências internacionais abriu no último dia 18 de julho e existe a possibilidade de saída do atual titular do Santos. E em cima da sua pergunta, teve a proposta sim do Fenerbahçe no começo do ano, em fevereiro, onde não chegou a uma conclusão boa para o Santos, para mim, para ambas as partes, né? E eu continuei no clube, trabalhando, honrando. Agora surgiu uma nova oportunidade de negociações, né? Que está em estágio inicial, né? De negociações. Então, eu espero que seja definida aí da melhor maneira possível. Até o momento não chegou proposta oficial no clube, porque normalmente nas negociações conversam as pessoas que são responsáveis pelos atletas e o clube que está interessado para chegar no denominador e uma proposta oficial. Então, eu espero que seja definida aí da melhor maneira possível. Essa proposta é do próprio Fenerbahçe, onde tem lá o Jorge Jesus, o William Arão, Gustavo Henrique. O time foi eliminado, né, da Liga dos Campeões da Europa. Continua a proposta? É do próprio Fenerbahçe? Não chegou proposta oficial agora, né? No começo do ano chegou sim. Eu particularmente conversei com o presidente no começo do ano também sobre esses detalhes, mas agora no meio do ano não chegou proposta oficial ainda. Como eu falei, eles começam a uma negociação entre os agentes, né, que as pessoas que cuidam da minha carreira, e o clube que está interessado para chegar nos valores para apresentar uma proposta para o clube. Então, no momento não chegou proposta oficial, mas tem uma sondagem, uma conversa sim com o Fenerbahçe. Em janeiro, o clube turco teria feito uma proposta ao Peixe e tudo estaria nos acertos finais. No entanto, o presidente Trezeguet afirmou ter negado a consulta da equipe. Pelo lado do lateral, Felipe Jonathan via com bons olhos uma possível saída para o futebol europeu naquela ocasião. Em maio de 2021, o Internacional chegou a fazer uma proposta pelo jogador, mas o Peixe foi resistente e recusou. A direção, na época, não quis reforçar um rival direto. Felipe Jonathan chegou ao Santos em março de 2019, vindo do Ceará. O Peixe pagou a multa de R$6 milhões pelo lateral. Durante boa parte de sua passagem, o jogador era o único disponível para a lateral esquerda, principalmente após a saída de Jorge, no final de 2019. Com Carille, no final da temporada passada, o camisa 3 chegou a atuar como volante após a lesão de Guilherme Camacho, o que rendeu elogios em suas atuações. Com a lesão de Lucas Pires e a chegada de Lisca, treinador que já trabalhou junto ao Ceará, o lateral retornou ao time titular. Ao todo, ele possui 165 jogos, 6 gols e 9 assistências pela camisa do Santos. O Santos está à procura de reforços no mercado da bola. O diretor de futebol do clube, Newton Drummond, disse em entrevista nesta quinta-feira, dia 28, que o clube procura lateral, zagueiro, volante, meia e atacante de lado na janela de transferências. Alguns nomes foram oferecidos ao clube por empréstimo nos últimos dias. Dentre eles, o atacante Sebastián Villa, do Boca Juniors, e 3 defensores: Juan Cruz Comar, do Talheres, Bruno Valdez, do América, do México, e Alex Duarte, do Cerro Porteño. O Santos ainda não se posicionou sobre os atletas. Todos são avaliados nos bastidores do clube, segundo a Gol. Há ponderações internas sobre todos os nomes, especialmente pela crise financeira vivida no clube. A diretoria não pretende fazer contratações que demandem elevados investimentos no mercado da bola. Sebastián Villa, de 26 anos, é um nome que agrada desportivamente a diretoria do Santos. O problema é o extracampo do jogador. O atleta é investigado por suposto abuso sexual na Argentina, o que faz com que a cúpula santista tenha receio de investir em sua contratação. O atleta foi oferecido por empréstimo gratuito ao clube da Vila Belmiro, pagando apenas os salários, na casa dos R$350 mil por mês. Com contrato até dezembro de 2024 na Bombonera, ele está disposto a jogar no Brasil.
Entretanto, sabe que a investigação sobre abuso sexual pesa contra sua imagem. Há resistência em relação à contratação do atleta. Para a zaga, 3 atletas foram oferecidos. O argentino Juan Cruz Comar, do Talheres, foi o primeiro nome apresentado. Aos 25 anos, a pedida inicial era de 3,5 milhões de dólares, cerca de 18,1 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do atleta. Sem dinheiro, o Santos cartou um investimento nestes moldes. A cúpula só aceitaria em caso de recebê-lo por empréstimo, com uma taxa de vitrine. A situação do jogador ainda é discutida nos bastidores. Aos 25 anos, Comar tem contrato com o Talheres até dezembro de 2025. O jogador foi revelado nas categorias de base do Boca Juniors e atua no Talheres desde 2016. Na atual temporada, são 16 partidas pela equipe. O zagueiro paraguaio Bruno Valdez, hoje no América do México, também foi oferecido ao clube. O jogador de 29 anos teria que renovar seu contrato no futebol mexicano e ser posteriormente emprestado ao Peixe. O atual compromisso do atleta se encerra em junho de 2023. O principal empecilho para a contratação de Valdez é o salário. O jogador recebe 120 mil dólares por mês, cerca de 620 mil reais por mês no México. O valor está fora dos padrões do clube da Vila Belmiro, que precisaria negociar uma nova remuneração com o atleta. O último nome oferecido para a zaga é de Alex Duarte, do Cerro Porteño. O defensor de 22 anos tem contrato com o clube paraguaio até dezembro de 2023. A sua saída para a Vila Belmiro deveria ter os mesmos moldes do negócio envolvendo Bruno Valdez, renovação contratual e empréstimo na sequência. A ideia é que ele seja negociado por empréstimo com opção de compra ao término do contrato. O valor ainda não foi discutido. O Santos teria também uma taxa de vitrine. Em caso de venda do atleta durante o período de cessão, os paulistas teriam direito a um percentual. O salário pleiteado pelo atleta no Brasil não ultrapassa os 200 mil reais por mês.